Amado e amada, nós estamos aqui para refletir nesse primeiro momento algo fundamental para a nossa vida. Quem tem problema de relacionamento em casa, levante a mão. Misericórdia. Todos nós temos problema, não é assim? Tem já alguém que disse assim, se você quiser começar um problema, é só deixar duas pessoas juntas. A gente não vê a hora de ficar junto e daí começam os problemas. Nosso problema não está nas dificuldades externas, nosso problema está nos relacionamentos. E os relacionamentos são com as pessoas que nós amamos, são as pessoas que a gente valoriza, são as pessoas que a gente quer cada vez mais perto de nós, e ali é que nós sofremos. Então a pergunta primeiro é essa: eu me conheço? Eu me conheço? Quem não se conhece não pode conhecer o outro. Vai passar a vida toda questionando por que o outro não muda. Estamos casados há tanto tempo, estamos juntos há tanto tempo, e você não mudou nada. Sofremos, deprimimos, ficamos com doenças emocionais, criamos doenças físicas por causa do nosso relacionamento. Vai abrindo feridas no nosso coração. E vamos envelhecendo, chegar ao ponto de gente dizer, não fui feliz, embora eu ame a pessoa. Amados, no Evangelho de São João, no capítulo 8 do Evangelho de São João, no versículo 32, está escrito assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Qual é a verdade maior? É claro que é Jesus Cristo. Mas nós somos convidados também a conhecer a nossa verdade. Quantos de nós não passamos a vida perguntando, por que fulano é assim? Por que age assim? Por que é impaciente? Por que é apressado? Por que é apressada? Por que essa pessoa não liga? Parece que não tem boca para nada. A gente fica arrumando um monte de coisas de relacionamento. E às vezes nós falamos conosco mesmo, eu não queria ser assim, eu queria ser igual fulano ou fulano de tal. Eu não gostaria de ser assim. Na verdade, Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança, amém? Somos perfeitos segundo Deus é perfeito. Mas no decorrer da vida, nós temos que chegar um momento e de reconhecer coisas que estão dentro de nós, que nós herdamos geneticamente de nosso pai, de nossa mãe e de nossos avós. E isso é que vai influenciar as nossas ações. O modo com que eu sou influencia minhas ações. O que eu quero trazer para você, para a gente abrir esse dia, teremos depois outras pregações, e para você em casa que acompanha pela primeira vez também, é algo fundamental que nós não podemos fugir. Nós trazemos heranças de nossos antepassados, fisicamente, sim ou não? Alguém já disse para você, nossa, você é a cara do seu avô. Não, você parece com a sua mãe. Nossa, puxou o pai, está escrito. Trazemos traço físico que lembra pai e mãe, e talvez até avô e avó. No livro de Baruque, capítulo 3, lá está escrito também que nós trazemos traços espirituais. Quando o profeta diz, não leveis em conta os pecados de nossos pais, mas olhar para nós aqui, na situação que nós estamos. Então, por isso que nós trazemos tendências espirituais e também sinais físicos de nossos antepassados. Mas daí tem uma outra área, se é espiritual, se é física, que é a área emocional, que nós herdamos de nosso pai. É aquele jeito da gente ser, é o jeitão da gente ser. Que a gente fala, esse jeito seu eu não suporto. Eu te amo, mas o seu jeito eu não suporto. Por que é que isso influencia a nossa vida? Isso é chamado de temperamento. Que nós lutamos a vida toda. Queremos ser melhores, queremos que o outro mude. E eu lhe digo, nada disso pode ser mudado, transformado, se não for com a ação do Espírito Santo em nossa vida. Só Ele pode penetrar minhas entranhas e me fazer ser um homem novo, fazer realmente uma roupagem nova aqui no meu interior, para que com os frutos do Espírito Santo eu possa ser uma pessoa alegre, paciente, benigna, viver em paz.
Ora, a psicologia trabalha entre alguns temperamentos, os 4 principais temperamentos, e que nós que somos cristãos, somos buscar subsídios na Sagrada Escritura de homens, e mulheres também, mas a Escritura fala muito de homens, que experimentaram esse modo de ser, e que lutaram com isso, porque está inerente a você, é genético, é aquilo que nós trouxemos de traços de nosso pai e de nossa mãe, amém? Está dando para entender? Nos 4 temperamentos, nós temos o temperamento colérico, melancólico, sanguíneo e o fleumático. Eu vou passar rapidamente, porque aqui não cabe dar toda essa palestra. Aqui na Associação do Senhor Jesus, tem um curso de EAD que eu fiz, que esse curso, sim, fala pormenoramente de cada um deles, que são o nosso jeito de ser transformado pelo poder do Espírito. Então eu vou falando, talvez você vai identificar com alguém da sua casa, com alguém que você tem, talvez esteja até aqui, mas aqui não cabe a gente apontar que fulano é assim. Quem sou eu? Como eu sou? Porque quando eu falo de alguém, alguém está falando de mim. Quando eu falo de alguma fraqueza de alguém, alguém está apontando as minhas fraquezas. Eu quero começar com o temperamento sanguíneo. Na Bíblia nós encontramos um personagem assim chamado Pedro. Alguns dizem que ele era muito colérico por ter cortado a orelha de Malco, aquele soldado, mas não, um sanguíneo. Quais são as características, não é defeitos, características de uma pessoa sanguínea? Uma pessoa que ri demais, parece que a vida é uma festa, parece que não tem responsabilidade, fala para os cotovelos. É uma pessoa que começa muita coisa e não acaba, começa uma coisa e quer fazer outra, e está sempre envolvida nesse relacionamento. Em casa nós encontramos pessoas assim, que às vezes parece que elas não estão ligando muito, a vida é uma festa, mas é o jeito da pessoa ser. Às vezes até uma má notícia ela ri. Não é porque ela está rindo da notícia, é o jeito da pessoa ser. Está sempre rindo, gosta de conversar, gosta de convívio social. Pedro é assim, o que mais fala na Bíblia, nos evangelhos, é Pedro. Jesus falava e Pedro disse, Jesus contava e Pedro perguntava. Sempre ele está falando, e às vezes fala o que não deve. Tem um ímpeto de falar coisas que depois fala, nossa, não era para ter falado. Conhece alguém assim? Pode ser você ou alguém, mas não lembra de alguém, pense em você, para você entender como você é. Indo para outro temperamento, nós temos o temperamento melancólico. O que é característico do temperamento melancólico? É aquela pessoa que a palavra já diz, vem de melancolia. Aquela pessoa que parece que ela está triste, você olha para ela, está abatida, você fala, você está passando bem? Estou ótima. O rosto da pessoa já é assim, meio melancólico. É aquela pessoa que é eficiente em tudo que ela faz. Ela é super eficiente. Mas é uma pessoa que se deixa levar muito pelo lado negativo. Tudo que uma pessoa dessa faz, ou que vai fazer, primeiro ela fica ansiosa. Dá uma ansiedade muito grande. Gosta das coisas muito perfeitas. Gosta das coisas, vive perfeccionismo. E atrapalha o seu relacionamento assim. Na Bíblia, nós encontramos pessoas assim. Encontramos pessoas assim. Nós vamos encontrar personagens ao nosso lado, que esse tipo de pessoa que tem um temperamento melancólico, ela mede primeiro a dificuldade para depois ela agir. Então, se tem alguém no seu convívio, que você faz com aquela alegria, talvez de sanguínea, alegre, de um passeio, alguma coisa, ela fala, mas será que não vai chover? Parece que ela joga um balde de frio em você, porque ela mede a dificuldade. Ela mede a dificuldade para depois ela ter uma ação. E é o tipo de pessoa que, embora seja dotada de muita capacidade, ela entra facilmente em depressão. Quem na Bíblia nós encontramos assim? Moisés, no Antigo Testamento. Um homem cheio das ciências egípcias, diz a palavra, estudou e aprendeu tudo, a sua vida lá, junto com o faraó, estudou tudo, foi um homem cheio de sabedoria humana, de conhecimento, mas quando ele atravessa o deserto com o povo, um povo rebelde, um povo que reclama, um povo que murmura, tem uma hora que ele entra em depressão. No capítulo 11 do livro de Números, esse homem de Deus dobra o joelho no Monte Horebe
Veja o que é que o depressivo faz. Ele pergunta para Deus: por acaso fui eu que gerei no meu seio esse povo? Fui eu que amamentei no meu seio esse povo? O depressivo não é assim. Tudo eu que tenho que fazer. Vai entrando numa depressão porque sente sufocado, porque a pessoa deixa se levar muito pelo negativismo. Quem tem um marido, por exemplo, em casa, que é melancólico, vê que essa pessoa gosta muito de detalhes, guarda tudo direitinho, tudo arrumadinho, e aí se mexe naquilo que está arrumado, dá briga. Ah, põe de qualquer jeito. Não, um atrás do outro, direitinho, arrumadinho. São pessoas detalhistas, elas observam as coisas que nós não vemos. Conhece alguém assim? Terceiro temperamento. O fleumático, vem de fleuma. Parece que não tem emoção a pessoa. É aquilo que a gente fala no mundo assim: poxa, essa pessoa vai viver 200 anos de tão calma que é. Essa pessoa quer que o mundo acabe num barranco, acabe numa cama. É aquela pessoa vagarosa, calma. Até o jeito dela andar apressado é assim. Tão devagar, tudo que você pede é assim. E ela está no auge dela. É aquela pessoa que parece que não tem sentimento, sabe? Não liga muito para as coisas. Se nós chegássemos aqui, por exemplo, para você entender a reação humana, e alguém chegasse aqui correndo e fala: teve um acidente aqui em frente, feio. O sanguíneo que viu isso, ele falava: gente, caiu gente do ônibus, bateu, virou cambota. Ele fala, um monte de coisa, e às vezes até rindo, porque ele é ansioso assim. Se fosse um melancólico, ele falava: que horas que foi o acidente? Quantos quilômetros estava o carro? Em que curva foi? Ele vê detalhes. Se fosse o fleumático, ele entrava aqui e falava: o que aconteceu? Parece que ele está chegando atrasado. É uma pessoa que não tem muita ansiedade. É uma pessoa que gosta do convívio. É uma pessoa calma. É aquele marido que você diz assim: bem, a torneira do tanque está vazando. Eu vou arrumar. Mas já faz 2 anos. Calma, para que pressa? Entende? Ele vai protelando. Nós convivemos com pessoas assim que nos irrita, que nos tira do sério, mas é o jeito dela ser. E se você está identificando alguém, ou você com esses 3 temperamentos, você vai observar que o seu pai ou sua mãe era assim. Você traz uma tendência. Às vezes você tem a alegria do sanguíneo, a lentidão do fleumático, porque nós temos 2 pais e 4 avós. Pai e a mãe do meu pai, o pai e a mãe da minha mãe, que me geraram. Então eu trago influências do modo de ser. Então parece que eu não sou isso, eu não sou aquilo, mas eu tenho uma porcentagem. E se você notar, você vai perceber que um jeito de ser ocupa 50% da sua vida e o outro jeito 49%. Mas o que prevalece é o que você é, o que você age, como você faz. E é isso que estraga o relacionamento. Porque nós queríamos que o outro fosse diferente. Porque nós também não conhecemos por que eu sou assim. O outro temperamento é o colérico. O que é colérico? Vem de cólera, de ira. É aquela pessoa impaciente, nervosa, que a gente fala: pavio curto, você conta uma coisa, ela já explode. Ela entra rindo conforme a notícia, ela já explode. É a pessoa impaciente, ela é impaciente com ela, com os outros, com Deus. Pessoa nervosa, agitada, é aquela pessoa que, quando ela manda você fazer uma coisa, ela mesma já diz: deixa que eu faço que você não sabe. Se ela manda você fazer, ela vai cobrar que podia ser melhor. Conhece alguém assim? Nós convivemos com pessoas assim. Convivemos. Na Bíblia, uma pessoa fleumática é Abraão. Sossegado, calmo, tranquilo. O colérico da Bíblia é Paulo. Paulo que realmente é aquele que brigou com Barnabé, que apedrejaram, jogaram ele fora da cidade de Éfeso, ele volta de noite e continua pregando, parece uma pessoa teimosa, não, mas a pessoa que tem tratamento colérico, não é qualquer barreira que barra ela, quanto mais põe pressão, mais ela quer vencer. Que a gente fala: você é muito teimoso, não vai dar certo. É o ímpeto da pessoa ser, é o jeito da pessoa ser. Ora, na nossa vida, a gente é assim. Eu sou uma pessoa consagrada, hoje, fundador de uma comunidade de vida em Guaratinguetá, terra de Frei Galvão, que é diocese de Aparecida. Temos a nossa comunidade há 31 anos, eu tenho 36 para 37 de conversão, mas sou uma pessoa casada.
Ora, eu sou uma pessoa hoje controlada pela graça de Deus, pelo Espírito, sou alegre, parece que eu sou sanguíneo, mas eu sou uma pessoa colérica, eu sou apressado, sou impaciente. Quando a pessoa demora para fazer, eu já vou fazer. É o ímpeto que está dentro de mim, no modo de ser. E o que aconteceu? Casei com uma esposa fleumática, paradinha. Até tem uma música que fizeram. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar. Conhece alguém assim, aquela pessoa, você canta para ela. É o melô do fleumático. Muito calma. Você olha para minha esposa hoje, não tem cabelo branco, toda alinhada. Quantas vezes antes da conversão eu brigava com ela, queria que ela tivesse fogo, fizesse as coisas. Ela ficava me olhando, sorrindo. Vamos tentar. E eu achava que ela estava fazendo um pouco caos de mim, até que um dia eu tive essa formação e fui entender. Na palavra de Deus, na Bíblia, na Sagrada Escritura tem pessoas assim, e Deus as usa. Parece que Deus estava querendo não, Ele quer mesmo que eu mude de vida. E se colocasse uma pessoa igual a mim, nós já estávamos no hospital ou no presídio. Os dois apressados. Parece que Deus coloca pessoas totalmente diferentes de nós para equilibrar a nossa vida. E para a gente morrer um pouquinho. Então, o que eu estou querendo dizer em poucas palavras? Que sem a ação do Espírito Santo, não adianta você querer, não adianta eu rezar, Senhor, eu queria ser calmo igual a minha esposa. Nós estávamos ainda entrando na igreja tão devagar que nós estávamos. Precisava que se unisse com amor duas pessoas. Daí quando eu compreendi que eu tenho que vigiar a minha impaciência, que eu sei que eu sou impetuoso, que eu tenho que delegar e esperar a pessoa fazer e não fazer por ela. Se eu quero hoje na minha comunidade, somos vida, vivemos ali juntos, uma pessoa que faça algo rápido, não é para minha esposa que eu peço, é para outra menina que é mais rápida. Se eu pedir para ela, eu vou ficar estressado, infartado, vou morrer de raiva. Porque não adianta, quanto mais eu pus pressão em cima dela, mais ela se fechava, daí ela fica passada, porque a gente fala, travada, porque não consegue sair daquilo. E faz bem feito, no tempo da pessoa. Se eu quero alguma coisa que precisa levar tempo, pode passar para ela, faz bem feitinho, devagar, devagar. A outra faz mais rápido. Ora, quando nós notamos isso, nós vamos perceber que se eu, que sou assim, impaciente, apressado, agitado, pensa e faz, não reflete, mas vai lá e faz. Se tem barreira, faz de novo e vai fazer de novo, parece que é teimoso. Eu tenho que pedir, então, que o Espírito Santo controle isso. Deus não pode arrancar o que está genético nos seus avós e nos seus pais para tirar de você. Seria quase um estupro do nosso modo de se arrancar de nós. Então, Ele pode controlar pelo poder do Espírito, amém? Então, vinde Espírito, controlar meu ímpeto, controlar em mim minhas atitudes. Para isso, eu preciso dos frutos do Espírito Santo. E só tem os frutos do Espírito quem tem o Espírito. Para que Ele controle, me dê paciência, me dê alegria, paz. Né? Eu sou uma pessoa assim, agitada. E às vezes, quando eu saio de carro, e é raro, a 40 km por hora, as pessoas começam a falar dentro do carro, você está sentindo mal? Não. Por que você está devagar desse jeito? Porque elas sabem que eu sou uma pessoa apressada. Então, quando eu quero ir devagar, elas pensam que eu estou doente. Porque estranha a situação, como é que está acontecendo com você que está assim? Principalmente da comunidade que anda comigo por missões em vários lugares do Brasil, às vezes a gente vai de carro, e vê que a gente corre aqui, corre ali, de repente você vai tranquilo e diz assim, o que está acontecendo? Está passando mal? Porque sabe de como a gente é. Isso fez com que o meu casamento mudasse. Quantas brigas acontecem entre nós por causa do outro ser impetuoso, não levar a sério, ser devagar, ser negativo e que nós não compreendemos. Então, eu primeiro, eu me conheço, eu preciso entender que essa verdade é minha, a minha verdade é essa. Eu não posso me culpar, eu não posso me deprimir pelo modo de eu ser e nem clamar a Deus que faça eu ser igual ao outro. Eu sou eu. Não posso me conformar com isso. Eu tenho que pedir que o Espírito Santo controle o meu agir e o meu ser.
Por isso que está escrito na palavra em Efésios: renove sem cessar o sentimento da vossa alma. Cada vez que nós clamamos o Espírito Santo, é para renovar o nosso interior. Não vai tirar o temperamento, mas estará sob o controle da graça. Amém? E daí as minhas atitudes, elas ainda são. Deus ainda me usa com a minha pressa. Deus ainda me usa com a minha agitação. Mas agora é controlada pelo Espírito. É controlada pelo amor de Deus. Sem o Espírito, nós não conhecendo a nós mesmos, não aceitaremos o outro. Quantos aqui têm coragem de levantar a mão que já não cobrou alguém para dizer: por que você não muda? Por que você não é que nem eu? Você tem que ser que nem eu. Por que eu sou assim e você não pode ser? A pessoa não pode, não tem jeito, meu Deus. Daí há brigas, tristezas, abatimentos, decepções com as pessoas. O que eu quero passar para você em rápidas palavras é isso. Eu me conheço? Olhe para dentro de você e veja quantas vezes as brigas provocadas pelo outro, mas ela foi também provocada pela minha cobrança, por não medir minhas palavras, ou às vezes como sanguíneo falar demais, falar coisa que não deve na hora errada. Quantas vezes fui calmo demais e fiquei numa situação difícil porque não conseguia fazer o que o outro esperava de mim. Eu ia fazer o melhor possível no meu tempo e a pessoa é impaciente. Quantas vezes nós não fomos negativos? Quantas vezes, não querendo animar algum relacionamento, não falamos: isso não vai dar certo, antes de tentar? Ficamos ansiosos, protelamos soluções, porque nós não nos conhecemos. Hoje não. Eu sei que eu sou apressado, quem trabalha comigo sabe. Eu aprendi a direcionar pessoas que realmente saibam fazer mais rápido, a pedir para os que fazem lento, para ter uma convivência harmoniosa, porque Deus faz uma vida familiar, uma vida comunitária no mundo, de pessoas diferentes umas da outra. E é isso que é lindo. A diversidade nada tem que ver com amor. Talvez muitos aqui ou em casa podem dizer: eu amo essa pessoa, mas eu não aceito o jeito dela ser. É os gritos, a impaciência, o negativismo, sei lá. Mas é o jeito dela que vem carregando há anos, que eu parava: por que essa pessoa? Se é maldade? Se é maldade, vamos rezar, Deus pode mudar. Mas às vezes é genético dela, igualzinho o pai. Por isso que às vezes a gente fala: você puxou seu pai. Nossa, você parece a sua mãe? Porque na verdade está tendo atitudes iguais, que lembram. Porque temos 4 avós, 2 pais, que geneticamente passou para mim, então meu modo de ser é assim. Eu me conheço, eu preciso que a minha verdade venha à tona, porque a hora que eu souber que eu, Henrique, sou apressado, impaciente, às vezes até impetuoso, querendo pôr os pés pelas mãos, acabo não vivendo a palavra de Deus que diz: Henrique, sem mim nada podeis fazer. A gente corre para Deus correr atrás, não convidamos Deus aí conosco. Mas me faz hoje pedir, rezar por qualquer coisa. Você imagina a coisa mais simples que eu vou fazer: Senhor, direciona-me e vai comigo nisso, para que eu não faça do meu jeito. Talvez o projeto seja bom, saia errado porque a gente faz no ímpeto, na impaciência. Isso me faz conhecer as pessoas que estão comigo, como é que elas agem, por que elas são devagar, por que elas são negativas, por que elas levam tudo na brincadeira. Interessante que eu tenho 3 filhas. A mais velha pegou um pouco do pai, mas muito pegou lá da minha mãe, trouxe geneticamente algo para ela. A Juliana, menina inteligente, mas começou muita coisa e não acabou. Foi a que mais repetiu de ano, e eu não sabia disso. Aquela pessoa que é sanguínea, ela começa muita coisa e não acaba porque ela não termina, ela fica sempre nessa ansiedade. Ela precisa de acompanhamento. Eu não acompanhei ela, eu até culpava ela, porque a outra filha do meio fazia as coisas certas, rápidas, puxou o pai, ia e terminava. E eu começava a acusá-la, compará-la. Quando eu conheci isso, eu falei: se aproximar da Juliana para ajudá-la, amparar em alguma coisa, ela vai ser vitoriosa. Com mais de 30 anos de idade, é que conseguiu se formar na faculdade. A outra está lá atrás.
Cada um dos nossos filhos vai trazendo parte genética que nós queremos que todos sejam como o outro é. Acabamos até rezando, batendo com o terço na cabeça, com a Bíblia, jogando com a benta numa criança, porque ela não pode ser assim. E não é o jeito dela ser. Uma senhora tinha 2 filhos. Um não parava quieto para lá, para cá, corria. O outro só ficava brincando com palito de fósforo. Ela falou, acho que ele está com alguma possessão. Eu acho que ele tem alguma coisa. Jogou água benta, rezou por ele. Daí ela foi ver que ela é um temperamento agitado e que o marido é muito calmo, metódico, e que o filho puxou mais dele. Então não é questão espiritual, a gente vai discernir, é o jeito de ser. O detalhista, o negativo, o apressado, o calmo, são pessoas que Deus colocou na nossa frente. Deu para entender isso? Você se conhece? Alguém sabe assim, eu acho que eu sou sanguíneo, por isso que eu não levo as coisas muito a sério, eu gosto muito de rir e conversar. Levante a sua mão. Continue rindo e conversando sobre a ação do Espírito. Alguém sente assim que é negativo, que faz as coisas, entende tudo, mas sempre tem um quesinho para dizer, eu preciso saber direito, senão não faço. E às vezes entra em depressãozinha, levante a mão. Mas não chore, só levante a mão. Alguém sente que é calma, parado, devagar, para que pressa? Eu espero, levante a mão. Alguém sente que é apressado, impaciente, tudo tem que ser na hora? A maioria. São os que mais sofrem, porque ninguém entende vocês. Até gritam, por que você é apressado desse jeito? Por que você é assim? Vai com calma com as coisas. Mas é o jeito da gente ser. Quem vai controlar meu ímpeto? Quem vai controlar? Psicólogo? Pode ajudar. Remédios? Nunca. Mas a ação do Espírito Santo, eu tenho certeza que o momento que nós o tivermos pleno, nos dará os frutos daquilo que nós precisamos. Então o jeito de ser é seu. Você nasceu e vai morrer assim, mas controle e peça. Espírito Santo me controle. Porque eu me conhecendo, eu vou conhecer o outro. Minha esposa, sabendo que eu sou agitado, mas não sabendo disso, quantas vezes não cheguei e não disse assim, faz a janta que eu quero sair. E ela falava assim, acabou o gás. Era uma explosão, era raiva, era chute, era palavrão antes da conversão. Depois que nós fomos aprendendo isso, ela não mentia para mim, mas ela teve um joguinho de cintura. Faz a janta que eu quero ir no grupo de oração. Vamos comer um lanche hoje? Com vontade de comer lanche? Ah, você fez? Não, vamos ali no carrinho. Ah, não dá tempo. Vamos rápido. Da gente no carrinho, comia o lanche. Daí ela falava, você já vai? Ah, acabou o gás. Não estava mentindo, estava falando, eu não vou falar as coisas fora de hora, porque ele chegou alegre, eu vou riscar o fósforo, vai explodir. Aprendemos então a nos relacionar. Amém? Feche os seus olhos e peça, eu quero ser uma criatura nova, eu quero ser um homem novo, eu quero ser uma mulher nova, controlada pelo Espírito Santo. E eu peço, Senhor, que faça no coração de cada irmão, cada irmã, esse conhecimento de si mesmo, para amar profundamente o outro no seu relacionamento. Assim seja. Amém. Amém.